Com convidados mais que especiais e apresentadores mais ou menos, estamos começando mais um Cuca com Salame, o seu café colonial disfarçado de podcast. No comando desta mesa, este que vos fala, Luciano Trevisan, e o nosso querido Érico Pérez, também conhecido como Érico Pérez. E Oliveira também. É. Também tenho como Érico Pérez Oliveira. Isso. Vamos lá. Vamos apresentar já nossos convidados? Eu acho que tem que começar cedo essa apresentação aí para dar tempo aí. Eu vou precisar ler hoje, porque o negócio aqui é longo. É longo, vai lá. Não tem condição de memorizar um negócio desse num sábado de manhã, né? Isso aí. Então vamos lá. Hoje a gente está com um casal de empreendedores aqui. Isso mesmo. E vamos falar um pouquinho de cada um. Ela é formada em Comunicação Social pela PUC, em Curitiba, há 17 anos. E está à frente da gestão de 3 empresas, sendo uma delas a Biostratos e outra a Chicas. É assim que fala? Chicas. Chicas. Uhum. Já ele é médico... Agora vai começar o problema. Né? É médico veterinário formado pela UFPR, Campus Palotina, pós-graduado em bovinocultura de leite e em reprodução animal pela UEL de Londrina, mestre em ciências agrárias pela UFPR, Campus de Curitiba. Não, você vai aguentar, Rafael. Agora tu estufa Você bem, vai né? aguentar. Especialista em tecnologia cervejeira pelo Centro de Cata de Cerveja de Buenos Aires. Tecnólogo em cervejaria industrial pelo Senai de Vassouras, no Rio de Janeiro. Sommelier de cervejas pela Escola Superior de Cerveja e Malte de Blumenau. E agora, Rafael, como é que fala esse Domens aqui? É isso mesmo. Domens Academy? Ele fez de conta que não sabia. Domens. Não, isso aí. Pois é. Vocês não vão me perguntar tudo que tá aí, né? Não. E eles são sócios de um dos pubs mais tradicionais aqui da cidade, o Formosa Pub. E a cervejaria Formosa. Estamos falando da filha do Hélio e da Irene, e do filho do Dr. Lúcio e da dona Regina. Eles também são os pais do Eurico. Henrico. Eu vou aprender a ler. A letra tá desse tamanho aqui, eu já tô com dificuldade para ler, né? Maria de esconder o óculos, é isso. Na verdade, é Enrico. Né? É Enrico? É italiano, o nome do nosso bisavô. Legal. E aí virou Henrico, porque é mais fácil de falar aqui, né? Mas é com R só. Mas enfim, depois dessa aula de pronúncia, estamos falando de Silvana Fabiana Duarte e Rafael Augusto Duarte. Muito bem, sejam bem-vindos. Muito obrigado. Como é que vocês estão, faceiros? Estamos faceiro. Uma manhã de sábado não tem como não ficar faceiro, né? É bom, né? Sábado pela manhã ajuda muito a levantar esse humor aí, né? Às vezes. Às vezes. Depende muito da sexta, né? Pois é. Depende bastante da Verdade. sexta. Você não teve show no Formosa, não teve show do Érico lá. Não, às vezes. Eu toco hoje, então tô. Nem adianta fazer merchan, né? Que, enfim, Não adianta, não adianta. o episódio Mas sai tudo depois do show. Exatamente. Né? Então não vamos falar disso agora. Vamos falar dos nossos patrocinadores? Vamos. Acho que, como eles são do ramo aí, ficar no freezer, na geladeira é tranquilo para os dois, né? Eu acho que sim. Se você quer aguardar um pouquinho só para a gente falar dos nossos patrocinadores, depois a gente retoma aí. Parceiros, né? Isso aí. Nosso primeiro patrocinador, Iraci Cafeteria e Confeitaria, um dos estabelecimentos mais respeitáveis dessa cidade, dessa região, né? Com produtos sempre de alta qualidade, com bom atendimento, com aquilo que eu chamo de o selo de qualidade da família Roara, né? Muito bem. Esse teu toque aí, ele é muito bom, né? Exatamente. E uma empresa com uma história muito bonita também. Sim, né? sim. Que a gente respeita muito. Além da Iraci, Inovata Ambientes, a empresa do Gelson e do Fernando, outra empresa que também nos orgulha de ter entre nossos patrocinadores. Outra empresa que também tem uma história muito bonita de empreendedorismo e que é conceituada aqui, não só aqui na cidade, mas comercializa seus produtos, inclusive, para outros estados. Né? Os ambientes que a Inovata produz são sempre reconhecidos pela beleza, qualidade, tecnologia e pelo pós-venda. A empresa é reconhecida pelo pós-venda, né? Que é realmente diferenciado. Depois disso, Dudu, nossa querida Carize Cristófilo, biomédica que trabalha com harmonização facial, priorizando sempre equilíbrio, né? Ela sempre busca promover avanços
no sentido de não haver exageros. Exatamente. Porque a pessoa tudo bem natural. Avançando gradualmente. A Carize atende Francisco Beltrão e também Pato Branco. E completando o nosso glorioso time de patrocinadores, temos também a Meriz Hospitalar, outra empresa aí muito bem conceituada, que recentemente fechou há 10 anos, empresa da Nick e do Eduardo. E assim, encerramos o Momento Geladeira. Nosso Momento Geladeira, podemos retirar os convidados. Exatamente. Mas vamos pedir pro pessoal aí, então, se inscrever no nosso canal, né, Luciano? E vamos cobrar também, né? Vamos cobrar, né? Vamos saber aí se o Rafael e a Silvana estão inscritos, tem que se inscrever. Mas pedir pro pessoal aí ativar o sininho, dar o like, enfim, fazer aquela função toda do YouTube para ajudar o Cuquinho aí a continuar crescendo, né? Na sua escalada no YouTube. Exatamente. Mas agora sim, vamos aos nossos convidados. Vamos lá, começa. Tá bem. Nós sempre iniciamos aqui com uma pergunta clássica, que é um pedido para que vocês possam se descrever um pouquinho, deixando de lado os aspectos mais profissionais. Fiquem à vontade para se descrever. Quem é Rafael? Quem é Silvana? Eu vou deixar que ela se descreva antes, né? Como um bom cavalheiro. Olha isso. Fica à vontade para iniciar. Bem já, né? Não, começou bem. Bom, gente, primeiro agradecer o convite, né? Bem legal estar aqui com vocês nessa manhã de sábado. Então, sou Silvana, como você citou aí, filha do Hélio e da Irene. Um casal que muito me inspira, né? Como casal, como companheirismo. Também sou irmã da Letícia, né? Qual juntos temos aí essas duas, representamos essas duas marcas, né? Que você citou no início. E que trabalhamos também em família, né? Mesmo a minha irmã longe, lá em Cascavel, a gente tem esse trabalho junto. Mas não é para falar de trabalho agora, né? Vamos continuar. Ai, meu Deus, a Silvana é essa pessoa que trabalha, né? Que trabalha em família, então isso tudo se mistura muito, né? O nosso filho, né? Que veio para selar aí nossa união de quase 20 anos já, né? 18 anos, estamos juntos. E em meio a isso a gente se mistura, né? Dividindo as funções, atribuições, né? Da vida familiar e da vida de empresa também juntos. Muito bem, muito bem. E o Rafael? Rafael é um médico veterinário que virou um cervejeiro, né? Que transformou o hobby dele em profissão, né? Pai do Henrico, um cara meio tímido, mas um cara que sempre teve muito questionador, né? E a pergunta que sempre tem na vida dele é o por que não, né? Por que não se arriscar? Por que não fazer? Curioso. Gosto sempre de procurar as coisas. Curiosidade seria aí uma característica forte, então, Rafael? Sim. E acho que transmitir pro nosso filho também, porque o menininho que é curioso, né? Perguntador, questionador. Isso aí. O Rafael dá a impressão de que é aquele cara que gosta de estudar também, né? Né? Tem uma leve impressão que ele gosta de estudar, né? Pouco técnico. Pouco técnico. Não, mas como esse aspecto da curiosidade é importante, e nós estávamos conversando antes ali, a curiosidade ela é fundamental, pensando nessa vida enquanto empresários, de saber se reinventar, de saber... E é comum eu utilizar vocês como exemplo aqui na cidade, de empresa que sempre soube se reinventar, né? E principalmente na pandemia, assim. Acho que a pandemia, vocês foram uma das empresas aí que mais souberam dar o giro, digamos assim, né? Diante de uma situação adversa ali, vocês foram trazendo novas ideias e conseguindo se manter no mercado. Isso foi importantíssimo, né? Isso teve muita curiosidade, principalmente, né? Foi necessário, né? A gente precisou se reinventar para sobreviver, né? E nesses quase 11 anos do Formosa, né? Esse ciclo, ele é contínuo, né? Altos e baixos, né? O pico e o vale, ele existe, né? Numa empresa. Sim. E a pandemia foi um vale, né? Que a gente teve que se reinventar, estruturar novos processos e novas formas de atendimento, né? Porque de uma hora para outra a gente não podia mais, né? Então, o delivery, que ele não representava nem mesmo 5% da nossa venda, né? Ele era aquela coisa que o pessoal ligava, eu vou passar a pegar aí alguma coisa, né? Ou ir até lá,
mas não existia, né? A gente não estava em nenhuma plataforma de delivery, né? A gente não tinha essa abertura, né? Então, a gente teve que se estruturar para isso, desde o processo interno, quanto preparo da equipe e a parte também de embalagens, né? De como entregar isso para casa, né? Sim. Como fazer o nosso produto chegar de uma maneira adequada para que o cliente tenha a experiência, o mínimo, parecida, né? Porque igual não é, né? Não adianta, né? Não tem como a gente reproduzir igual, né? Porque tem o deslocamento, tem o tempo, né? E às vezes o prato você não consegue a mesma montagem, apresentação, né? Do que a gente consegue no presencial. Então, a gente teve que fazer essa estruturação muito rápido, né? E, né, é comum a gente ouvir, né, que muitas empresas deram esse salto em pouco tempo, né? Coisa que às vezes demoraria mais tempo para estruturar. Mas é aquela história, né? Quando a água bate... Quando a água bate, a coisa acontece. A gente faz exatamente. acontecer. Realmente, eu ia dizer isso, né? A gente viu muitas empresas se adaptando rapidamente para poder sobreviver e implantando processos que ficaram pós-pandemia. Né? Isso que é algo interessante. O frango ficou, né? O frango ficou. Os nossos produtos mesmo, cerveja, né? A cerveja no PET, a cerveja na latinha, né? Foram todos implantados durante a pandemia. Então, são coisas que ficaram, que estão fazendo a gente atingir um público maior do que atingia antigamente. Né? Mas o drive-thru foi uma ideia muito boa, né? As pessoas passando de carro e pegando a sua cerveja lá. Existiu esse momento, né? Que não podia nem entrar no estabelecimento, né? Então, a gente montava um espaço ali na calçada para poder fazer esse processo, né? Nisso, a gente fez até algumas ações voltadas também para o social, de arrecadar alimentos, de troca, que concedia descontos, né? Para quem trouxesse alimentos, para quem trouxesse agasalhos, né? A gente tentou, em parceria ali com o SESC, promover isso, né? Porque estava sendo necessário naquele momento. E foi legal, porque as pessoas aderiram, né? E a gente começou a criar esse hábito, né? Na verdade, a gente sabe que a pandemia aumentou, inclusive, né, o consumo, né, em casa interno, desse tipo de produto. E a gente começou a fidelizar os clientes, né? Mostrar que era possível consumir uma cerveja fresca, né, na casa. E esse hábito se perdura até hoje, né? Que legal, que legal. E, pessoal, toda essa inventividade, ela vem da curiosidade, né? E como você falou bem, né, Rafael, transmitir a curiosidade de pai para filho. Como que foi a infância de vocês? Como que essa curiosidade foi transmitida para vocês? Não precisa se limitar a isso. Pode contar do que vocês brincavam. Contar da infância, né? Contar da infância, porque é ali que começa, né? É ali que... Eu né, beltronense, né? Nascido aqui. Saí da barriga da minha mãe pelas mãos do Dr. Mário, né? Na hora que ele me tirou, eu já fiz xixi no rosto dele. Isso é verdade ou é lenda? É verdade. É verdade. E ele é meu vizinho, né? Mora no mesmo prédio, então a gente se vê. E, cara, foi uma infância legal, porque é uma família muito unida, né? Uma família dedicada ao social. Eu tive meu irmão mais velho, o Lu, né? Que tinha síndrome de Down, então meu pai e minha mãe não tinham, na verdade Beltrão não tinha nada a respeito de ensinar crianças especiais, né? Sim. Então eles foram buscar, aí já começa a curiosidade, né? Eles foram buscar uma forma de trabalhar com ele, né? De trazer um atendimento, porque naquela época as pessoas escondiam, né? Quem tinha filho especial escondia, né? E eles foram aprender para transmitir, né? E começaram com o Lu, e daí abriram a escola, né? A PAI de Beltrão. E a gente sempre foi muito envolvido ali. Ali a gente também fazia muita atividade junto com as crianças especiais ali, né? Pintava, fazia bonequinho de gesso. E acho que foi mais ou menos isso, né? Na escola também tinha a parte de marcenaria, né? Sim, era legal isso. Não, mas a PAI sempre tem a parte de marcenaria, muito legal mesmo, né? Eu acho que até o Rafael falou, acho que era um contraste muito grande, né? Porque realmente, enquanto havia muitas famílias que escondiam seus filhos especiais, na família de vocês era o oposto, né?
o Lu e a tua mãe, principalmente, viraram embaixadores da causa, né? Apesar que o teu pai foi diretor, como é que a gente chama? Presidente da PAI, né? Que é uma gestão, né? Várias vezes, sempre reconhecido pela dedicação e seriedade, né? Fez a PAI dar saltos importantes aqui. Além de começar, nos retornos dele, eu acho que ele... E das APAIs da região também, né? Eles fundaram, acho que 8 APAIs. Mas essa coisa de expor, mostrar, integrar a vida social, eu acho que dá para dizer isso, que a família de vocês foi pioneira nisso aqui, né? Mudou mesmo, a concepção que as pessoas tinham. Isso foi bem, bem importante. E deixou florescer, né? O próprio indivíduo, né? O Lu, né? Ele era um artista, né? Ele é o nosso artista da família, né? Não, justamente. Não, e aí que tá. E uma coisa que era muito interessante, eu trabalhei um período na PAI aqui de Beltrão, né? E era de como a gurizada de lá enxergava o Lu, né? A hora que o Lu chegava lá pra visitar e tal, que ele já não frequentava mais a escola, mas quando ele chegava lá, a gurizada, o Lu tá chegando. Tinha esse furor, assim, pra quando ele aparecia por lá, assim. É muito interessante. E realmente, assim... a tua família foi quem deu início a uma quebra de preconceito muito importante, que é de fato de integrar, de poder parar de fazer essa segregação que era muito comum antigamente, né? E aí dá para dizer que, sem querer, tu acaba falando sobre essa questão de criatividade, né? Porque o teu pai deu um jeito de promover algo pro filho mais velho aí. Tiveram que estudar muito, né? Naquela época não tinha essa facilidade que tem hoje, né? Tiveram que... para São Paulo, para o Rio de Janeiro, entender do assunto, mesmo ele sendo médico, né, para ele foi um impacto bem grande o primeiro filho, né? Sim. E não, mas exatamente. E Silvana, até de Pranchita, né? Me conta dessa infância em Pranchita aí, como é que é? Eu tenho lembrança assim de duas fases, né, da minha infância, né? Porque eu morei em Pranchita até os meus 6 anos. Então era assim, eu morava em casa, né, tinha no fundo do nosso quintal, tinha aquela casinha, não era de boneca, era uma casinha de verdade, grande, a gente conseguia entrar dentro e brincava muito lá, brincadeira na terra, balanço. Sou de uma família bastante grande, né, principalmente por parte da minha mãe, então aquela primaiada, brincadeira no quintal de casa, brincar de casinha, fazia casinha com galho de árvore, aquela coisa assim, bem pé no chão, pé na terra, se sujar, toda essa parte que eu tive lá em Pranchita, que tenho lembranças muito boas, né, dessa parte. E depois, já vindo pra cá, né, também tive uma infância bacana aqui em Beltrão, assim, né, dessa parte, porque tinha essa liberdade, né, então, assim, me lembro andar de patins na rua, jogar bets, né, essa segunda fase, né, um pouquinho mais velha, aí depois dos 7, 8 anos, por aí. Então, são duas fases, assim, de daí brincar com a vizinhança, né, meus pais ali perto né, imaginar hoje isso, né, eles moram ali perto da antiga rodoviária, né, que hoje é o mercado municipal. Então, aquela rua ali, pensa, de noite, você tá jogando bets no meio da rua, andando de patins, né, coisa assim como mudou, né? Que hoje, impossível. Né, a gente não visualiza isso, né, então é uma infância bem, bem gostosa, né, as lembranças que a gente tem, né, de convívio com crianças variadas e a liberdade, né, é algo que eu sinto falta, né, assim, hoje, olhando as crianças de hoje, né, o nosso filho, que a gente acaba cerceando, né, mais por precaução, por segurança, né, e que na minha infância eu tive muito isso, né, de estar sempre na casa de prima, de gente, dessa facilidade, né, meus pais sempre foram muito de família também, né, de estar junto, convivendo, almoços e minha avó e tudo isso é uma infância bem bacana que eu tenho de lembrança. A gente que tem filhos sempre se preocupa com isso, né, de que como é que você vai proporcionar, não tem como proporcionar aquela liberdade que havia, né? Não tem como, porque você pega as ruas, eram muito tranquilas. Sim. Hoje era calçamento, né? Onde tinha. Vamos entregar a idade. Onde tinha. Mas, assim, as ruas eram muito tranquilas. Você brincava na rua, passava um carro por hora, eu acho, né? Ali na frente da casa do meu pai tinha onde é o edifício Araucária, ali era mato. Eu ia lá caçar passarinho, eu ia brincar arapuca. A tua própria casa já era um bosque, eu acho, por ali, né? Porque tem muita árvore ali naquela casa, né?
Mas era uma região muito, muito tranquila a cidade, né? É uma pena não poder ter mais, né? Não tem mais como. Eu estava comentando com alguém essa semana sobre a Rua do Jornal, inclusive, que era uma rua bem familiar, muito tranquila, e que em poucos anos já arrancaram quase todas as casas de lá da frente. E o fluxo que tem na frente do jornal hoje, que é a Rua Mato Grosso, que era uma rua que pouca gente conhecia na cidade até. Sim. Então, como era a cidade, né? Hoje você vai atravessar a rua ali, você já tem que se cuidar porque passa muito carro, né? E tá mudando muito rápido agora com a ida do centro cívico para lá, né? Ah, sim. Uhum. Vai cada vez mais desenvolver ali aquela região, né? Vai. É verdade. E, bom, vamos perguntar como é que esse casal se conheceu? O que será que veio? Acho que o que veio primeiro, a faculdade ou eles se conheceram primeiro? A gente se conheceu primeiro. Tá bom. Na verdade, então vamos lá. O Rafael já fazia faculdade, né? Porque a gente tem uma certa diferença de idade, Esse a gente se conheceu primeiro. Bem reflexivo, né? Na verdade, a gente se conheceu... Eu estava na minha fase né, escolar, vamos dizer assim, eu estava terminando o terceirão e entrando ali, eu estava na fase de vestibular e tudo mais, né? Então, eu estava morando em Curitiba na época e num final de semana que, acho que era final de ano, sei lá, alguma coisa assim, né? Que eu vinha para Beltrão passear, visitar meus pais, com os amigos, a gente nos encontramos numa festa. Num show de rock. Lá no aeroporto. Dentro do hangar. Um show da banda Circo Voador, né? Do Fábio. Do Fábio Pullman. Nos conhecemos lá, né? Foi um lugar que a gente se conheceu. Mas aí, enfim, né? Teve um affair no momento, né? Que não foi à frente, né? Depois eu acabei passando no vestibular. Passei... Eu fiz o terceirão em Curitiba, né? E prestei vestibular lá e prestei também em Guarapuava. Aí cogitei a possibilidade de fazer em Guarapuava, mas acabei migrando, de fato, voltando para Curitiba. E aí fiz, né? Me formei em Relações Públicas lá, pela PUC. E aí, nesse período, a gente, né? Comecei faculdade e tal, a gente se distanciou, né? Cada um para um lado. E num outro momento de férias em Beltrão, né? Nos reencontramos aí pelas ruas da cidade. E aí eu passei no mestrado em Curitiba, fui morar lá e a gente engatou de vez. Então é uma história que começa aqui, mas que tem sequência lá em Curitiba. Isso, porque aí eu estava cursando a faculdade, né, e nesse intervalo, digamos assim, né, aproveitei minha época de faculdade, né, estudei, trabalhei, fiz estágios e também fiz bastante festa, né, curti realmente essa fase e daí depois de um tempo que a gente se encontrou, aí a gente começou de fato a namorar. E depois foi... Ela me pediu em namoro. Detalhe importante. Outra festa. Vamos querer saber desse detalhe. Ele vai te entregar agora. Pode entregar. Conta? Vai lá. Aí foi na antiga pedreira ali, era do Banestado? Do Banestado, né? Tava tendo uma outra festa ali, só que daí era música eletrônica, né? Uma rave. Na época das raves. Na época das raves. Ela gostava de rave, eu não era muito não, mas aí como ela gostava, eu ia junto, né? Sei como funciona. Depois de algumas biritinhas, ela se soltou, eu acho que me pediu namoro e eu aceitei. Na verdade, você confessa isso? A gente já estava, né, praticamente, tipo, era férias, né? Então, assim, a gente passava as férias aqui e a gente saía todo dia, a gente ia caminhar no lago, a gente, enfim, depois ia jantar, comer alguma coisa e tal, e tava naquele negócio. Eu falei assim, né, daqui a pouco acaba as férias e daí, né? Vamos formalizar esse negócio. Vamos bater esse martelo, hein? Aí... Deu match. Muito bem. Pode falar. Não, aí voltamos, né? Realmente, voltamos para Curitiba, porque eu tava, acho que faltava ainda mais 2 anos, né? Pra eu me formar. E eu morava com uma colega. E aí deu um ano depois, mais ou menos. Aí você me convidou para ir morar com ele, né? Aí a gente foi morar no apartamento que era do pai dele lá em Curitiba.
E aí, na verdade, eu morei mais do que ele, porque ele não ficava lá direto, né? Então, eu ficava lá em Curitiba, no apartamento, e ele ia de vez em quando, porque ele estava fazendo após... Londrina. Mestrado? Fazia mais os dois ao mesmo tempo. Enfim, ele estava fazendo Londrina, então ele não ficava lá sempre. Eu desconfiei que ele gostava de estudar. Aí eu concluí, né, enfim, minha graduação lá. E aí, quando concluiu, a gente voltou. Eu, né, na verdade, eu já estava mais aqui, né, já tinha terminado, ele terminou antes. E aí voltamos, né, cada um para casa de seus pais, né, porque, afinal de contas, né, Beltrão, cada um tinha sua família. E aí conta a parte que você tomou a iniciativa. Opa, olha aí, ó. Do casamento. Ela quer chegar lá. Vai pra voltar, né, mais ou menos isso. Ó. A gente voltou pra cá e eu pegava ela à noite e entregava de manhã, né? E os pais, né, já me olhavam assim, né? Pô, a gente morou 2 anos juntos, né? E aí resolvemos casar. Aí eu falei, então tá, mas tem que ser, como era 2007, né? Então tem que ser no dia 7/7 de 2007, porque o 7 é o número da sorte, né? Diz que é o número perfeito, segundo a Bíblia. E eu nasci no ano de 77, né? Então o 7 tem muito a ver com a gente. Eu no mês 7. Isso. E aí eu falei, mas só se for no final de semana. Abrimos o calendário no sábado. Aí não teve como escapar. Era pra acontecer, né? Era pra ser. Era pra ser ali mesmo. E estamos quase 17 anos juntos já. E que idade tem o filho de vocês? 7. Ele fez agora em agosto. Fechou 7 anos. Quase que nasce no mês 7 também. A gente casou e demorou, né? Porque já estamos há 16 anos de casados, né? Então, demoramos aí para ele vir, né? Na programação, até por conta, enfim, né? Da nossa história aí de empreendedores e, né, de abrir o Formosa e tudo mais, né? Acabamos nos envolvendo aí com o trabalho. Estavam aguardando o momento certo aí para... chegou uma hora que a gente viu que se ficasse aguardando, não ia sair, né? Eu considero, assim, né, para os padrões atuais, né, assim, que eu casei cedo, né? Porque eu casei 3 dias antes de fazer 22 anos, né? Então, hoje em dia, claro, tem de tudo, né? Mas, enfim... então, a minha mãe mesmo, né? Ela queria que esperasse mais um ano. Ela falou, Rafa, nos casa no dia 8/8/2008. Aí não ia ser 7, né? Ela conta isso até hoje, né? E aí ele, né? Enfim, não era para ser nesse ano mesmo, né? Mas aí... que a gente queria curtir, né? A gente viajou bastante, a gente tinha aí, como eu era nova, queria conhecer, enfim, construir. Eu trabalhava na época apenas, né, com os meus pais na Biostratos e trabalhei desde a parte como vendedora mesmo, né? Quando eu me formei, eu vim para Beltrão, eu comecei a atuar fazendo vendas, né? Então, eu viajava para Dois Vizinhos, Pato Branco, atendia clientes, fazia vendas. Né? E aí, depois de um tempo que foi aprimorando, né? Enfim, crescendo, aí eu fiquei mais na parte escritório, administrativo, marketing, né? Toda a parte, colocando um pouquinho da minha graduação realmente em prática, né? Então, toda essa ponte entre a distribuidora e a fábrica, né? Isso sou eu que faço até hoje, né? Então, todo esse meio de campo e a gestão, enfim, né, da sede aqui de Beltrão. Então, aí quando surgiu, né, a ideia de abrir na verdade, surgiu a ideia de abrir o Formosa. A cervejaria antes, né? Mas a gente não tinha nada como garantia para dar para o banco para conseguir um financiamento. Não tinha dinheiro e não tinha garantia, né? E aí a gente montou um plano de negócios, submeteu ao banco, ficou 2 anos parado até que a gente conseguiu o dinheiro para montar. E inicialmente fizemos o pub. Nesse meio tempo, enquanto não saiu o dinheiro da cervejaria, começamos a pensar no pub. Que o investimento era menor, né? E aí a gente conseguia... Mas ao mesmo tempo mantendo a sala do lado alugada ali para montar a cervejaria. Porque a ideia era um brew pub, né? Brew pub é a cervejaria que produz para o seu próprio bar.
né? Vende direto para o consumidor final e assim consegue ter o feedback mais rápido também, né? Do seu consumidor gosta, não gosta, fica mais fácil de você trabalhar produtos, né? Muito bem. Mas eu queria voltar um pouquinho, que a gente começou a falar do filho. Não, é fácil a gente ir para o trabalho, né? Normal. E que vocês, digamos assim, foram adiando até um certo limite, e quando vocês viram, não, tem que ser agora ou não vai ser. E como é que foi? Porque filho normalmente é um processo transformador na vida da gente, né? Como é que foi a chegada do Henrico? Como é que foi isso? A verdade, a gente se preparou para isso, né? A gente preparou realmente foi assim um ano que a gente queria se programar durante um ano para aí sim engravidar, né? Assim, desde a parte biológica, física, né? mesmo, Sim, né? A sim, gente buscou, enfim, nutricionista e tal. Eu parei de tomar anticoncepcional no início do ano. E a gente tinha o plano assim, então esse ano a gente se prepara para o ano que vem, né, a gente engravidar. Isso 2015, né, 2015 para a gente engravidar em 2016. Aí fomos, a gente era meio fitness assim até, né? A gente era academia. Tem que voltar. A gente era assim, ir na academia 3, 4 vezes por semana, comer certinho, sabe? Marmita, bem regrado, assim. E foi um processo de pensar, né? Pô, a gente vai gerar uma vida, então, assim, vamos cuidar do nosso corpo pra gente fazer um serzinho bem bacana, né? E foi nesse processo aí. Aí, foi em outubro, né? O Lu faleceu. E aí, eu já tinha parado de tomar anticoncepcional, mas a gente tava se cuidando, assim, de outras formas, né? E aí foi meio que a gente se relaxou, digamos assim, né? E aí, quando foi, a gente já tinha o hábito, né, de fazer o aniversário do Formosa, que era sempre no final do ano, né? Em novembro é o mês que a gente comemora, mas nem sempre é o mês que a gente faz a festa, né? Então, em dezembro, a gente fez a festa de aniversário do Formosa. E, né, me marcou porque, assim, né, claro, a gente toma cerveja, enfim, né. E ela já estava grávida. E uma semana depois eu descobri que ela estava grávida, eu fiz o exame. E eu estava grávida. E aí, mas a gente não virou o ano, né? Foi antes, foi em dezembro, foi o nosso... A gente continuou se preparando, né? Fomos buscar uma doula, né? A gente tinha encontros semanais e foi se preparando para aquele momento, né? Porque a gente queria ter um parto natural, realmente. Né? Compramos piscina, bola e treinamento e a parte psicológica também, né? Sim. Continuamos fazendo exercício, eu até na semana, barrigudona, ia na academia lá, agachava, meu sogro fazia no nosso horário, ele falava assim, meu Deus, essa criança vai nascer. Ele ficava abismado, né, porque eu acho que é um hábito, né, dos antigos ver, né, a gente fazendo, praticando. Aí preparamos todo o ambiente para ter aquele parto natural. E ela estava com 39 semanas. Quando completou as 40. A gente foi fazer uma ultrassonografia e ela tinha muito pouco líquido, né? E a médica falou, não, vamos ter que tirar agora. Hoje. E aí a gente, não convencido disso, foi buscar uma segunda opinião. Fomos num outro médico em Pato Branco, escondido da família, porque meu pai ficou louco, né? Meu pai é médico, não, tem que tirar e tal, e vamos e... Fugimos, chegamos lá, e o cara também adepto ao parto natural e tal. Fizemos outra sonografia, ele falou, não, realmente você vai ter que tirar o bebê, senão ele vai correr risco. Aí a gente voltou de lá e já avisou aqui. Não, e tava todo mundo maluco, né? Assim, nós sumimos, né? A doutora Vera já ligando pro meu sogro, né? E minha mãe, onde é que vocês estão? E amigos, assim, né? Nossa comadre atrás. Aí não foi da maneira que a gente queria, mas desde o momento que saiu da barriga dela, a gente tentou fazer o mais natural possível. Né? Peguei ele, botei no peito para ele tentar mamar, sugar, foi aspirado, né? Foi bem legal, foi um momento muito emocionante. Que legal. E vem, né? O pequenininho veio e muda realmente, né? A nossa vida, a dinâmica, né? Da família. E passa a ser
assim, meio que um norte, né? A gente pensa sempre, né, em estar encontrando maneiras de ter mais tempo com ele, de ter mais qualidade, né? Então, assim, claro que desde o nascimento até hoje já passaram muitas fases, né? Apesar de ele estar só com 7 anos, mas, né, tem aquela fase de ninho, né? De ficar em casa, curtindo, que então a gente já tinha conseguido estruturar o Formosa, que era um local onde nos exigia mais, né? Para ele funcionar independente da nossa presença, né? Porque até então, eu barriguda, além de ir nos treinos e fazer tudo isso, a gente estava atrás do balcão, né? Quando a gente abriu o Formosa, era nós dois, até eu no caixa, o Rafael servindo chopp, né? No balcão mesmo, fazendo as bebidas. E então a gente fez um processo também, né, de contratar um gerente, dele ficar para assumir, a gente poder curtir, né, a nossa cria, cria. E curtimos bastante esse momento também, né? Ficamos em casa, recolhidos, curtindo bastante ele. E aí depois foi, claro, que não por muito tempo, né? Porque sendo gestores de empresas, né? Você não tem licença maternidade dos 4 meses, né? Então, assim, eu tava lá com ele no colo, em casa, mas lá, pagando boleto no banco, né? No online, cuidando de toda essa parte, né? Porque não para, né? Não adianta, né? Tem coisa que você não consegue se delegar, enfim, terceirizar. Então, eu tava desde sempre ali. E logo a gente achou uma pessoa bacana para nos ajudar a cuidar dele, né? Em casa, e a gente poder, eu principalmente, né? Poder voltar ao trabalho. E conseguir, ainda assim, né? Eu digo que sou muito privilegiada, né? Porque tudo tem o ônus e o bônus, né? Mas por sermos, né, donos do nosso negócio, a gente tem a possibilidade também de levá-lo junto, né? Que enquanto mulher eu sei o quanto isso dificulta, né, a continuidade de muitas mulheres no mercado de trabalho, né? A chegada de um filho, né, muitas vezes interrompe o trabalho da mulher, né? Porque ela não tem com quem deixar, ou não consegue creche, ou não, enfim, né? E eu não, né? Eu, quando precisava, eu levava junto, né? Acabava conseguindo conciliar, né, a vida de mãe e ele junto. Né? Assim como eu também, né, na minha infância, fui criada atrás de um balcão, né? Que meus pais tinham comércio, né? Desde sempre, tinha uma loja de roupas e eu fui criada atrás do balcão. O Henrico também, né? Foi comigo para trás da mesa do escritório, para trás do balcão do Formosa. E até hoje ele tá em casa, né? Nesses ambientes, corre por lá. E é muito legal isso, né? Porque volta e meia ele tá de fato por lá, né? E fazendo pergunta, né? Faz pergunta, anima a criançada, ele vê criança, junta toda a galera, vamos brincar lá na frente, ele vê instrumento musical. Não, então, isso que eu ia comentar, ele vem e pergunta sobre o baixo, sobre a bateria e tal, porque ele é bem interessado, né? Mas isso é muito legal, né? Criar uma criança integrada, né? E vendo um negócio acontecer, assim, eu sempre considero isso um incentivo para a formação de novos empreendedores, né? A gente sempre tem a impressão de que aquele filho que cresceu em meio a um negócio, ele vai querer ter um negócio, para ele, inclusive, né? Nem sempre é uma sucessão, mas ele aprende a gostar desse meio, né? Isso aí, nem sempre é uma sucessão, mas ele já tem ideias, né? Mas de alguma forma é o que aconteceu contigo, né, Silvana? Porque o teu pai era um representante da Biostratos, não é? Na verdade, ele começou como representante comercial, né? E aí depois ele teve a possibilidade de se tornar um distribuidor direto da fábrica, né? Legal. Então ele iniciou atuando como representante da distribuidora que era de Curitiba, né? E ele começou a atuar aqui no Sudoeste e no Oeste, né, do Paraná. E aí não tinha ninguém, né? Ele abriu o mercado aqui, o Biostratos não existia aqui, né? Nessa região. Então ele trouxe para cá, começou a trabalhar e foi ganhando mais uma cidade aqui, outra ali, para poder atuar, né? E até o momento que a própria distribuidora fez a indicação do nome dele para a indústria, né? Que fica lá em Minas Gerais, para que ele se tornasse um distribuidor, né? Então aí ele separou, digamos assim, né? Ele já era, de fato, um microdistribuidor, porque na época ele comprava a mercadoria dessa distribuidora e ele fazia a venda mais ou menos porta a porta, no consignado, batia lá no salão, vou te deixar esses produtos aqui para você
conhecer, usar, vender. Mês que vem eu volto aqui, o que você vendeu a gente acerta, né? Então, ele fez esse trabalho muito de abrir, né, um mercado. Na época que ele iniciou, a Biostratos era vendida em salão de beleza e loja de cosméticos, né? E aí, com o passar do tempo, foi ampliando os segmentos, né, para farmácias, né? Sim. E depois entrou... varejo mesmo. Isso, depois de um tempo ainda que foi para o supermercado, né? Porque até com o crescimento da própria indústria, né? Porque você ir para um varejo, um supermercado, você tem que ter, estoque, né, para atender. Então, foi aí uma crescente, né, devagarinho, né, nesses 22 anos, né, fez que meu pai trabalha com a marca, né. Agora, em agosto, completou 22 anos, né. Então, assim, a gente sempre esteve envolvido com isso, né, mesmo que quando ele iniciou, a gente já estava morando fora, né, de Beltrão, eu e minha irmã, mas sempre nesse esquema, né, acompanhando, ajudando, vindo para cá em férias, nesses momentos, quando tinha eventos, alguma coisa, vindo ajudar, né. Eu mesmo tive um período que em Curitiba eu trabalhei com a distribuidora de lá também, né. Eu fazia eventos com eles, feiras, e também peguei alguns bairros de Curitiba para atender, né. Mas aí, mais ou menos, né, me inspirada no meu pai, tentei fazer como ele, mas levei alguns canos, né, porque assim, passei no mês, deixei os produtos, no mês seguinte a portinha fechada, não tinha mais ninguém lá, né. Então, e eu não tinha carro na época, né, nem tinha 18 anos, com uma sacolinha de ônibus, né, o centro cívico lá era uma região que eu estava atendendo na época. E então, aí, enfim, não dei continuidade por lá, né? Mas aí sempre ajudando ele, né, por aqui. E quando vinha para cá, e depois que me formei, aí, né, retornei de fato para atuar com ele. A minha irmã também, né, teve formação em Direito e Letras, outra área, né, e também atua, né, mas ela fica em Cascavel, que é a outra sede que a gente tem, que atualmente nós atingimos aí 165 municípios, né, do estado do Paraná, com o atendimento das duas marcas, né, da marca Biostratos e da marca Ticas, que são duas marcas produzidas pelo mesmo grupo, né. Muito bem. Muito bom. E antes a gente falou o Rafael começou a contar da história do Formosa, essa questão de primeiro pub. Quais foram os principais desafios aí para, digamos assim, para se estruturar como cervejaria e pub? O primeiro desafio foi porque eu nasci numa família que não era empreendedora, né? Então a Silvana apoiou muito, né, nesse sentido, porque eu não tinha experiência nenhuma, né? Meu pai é médico, eu como médico veterinário, então não tinha essa experiência de gestor, de empreendedor. Empreendedor eu tinha vontade, né? Eu sempre, né, por que não, e por que não, e por que não, né? Sempre quis ter um negócio, mas não tinha noção. Então, a gente ainda continua aprendendo, né? A gente nunca para de aprender. Aí, o primeiro desafio foi ter dinheiro para isso e lidar também com um certo preconceito da família, né? Eu era servidor público na época, depois que eu voltei do mestrado. A gente ia casar e eu não tinha um emprego formal. Eu era veterinário, fazia atendimentos a campo. Eu era veterinário de ruminantes, né? Trabalhava com ultrassonografia, inseminação artificial em tempo fixo, transferência de embriões, né? Que era a barriga de aluguel de vacas, né? Mas aqui em Beltrão o campo disso era muito pequeno, porque aqui existem pequenas propriedades, né? Não grandes propriedades. E assim, produtores de leite, né? O leite, historicamente, né? A margem de lucro é muito pequena. Não era todo mundo que queria investir nisso, né? Então, eu não consegui levar para frente. Então, eu precisava ter uma renda para casar. Passei num concurso público do Estado, né? Na Secretaria da Agricultura do Estado do Paraná, SEAB. E como eu tinha passado entre os primeiros, eu consegui escolher Francisco Beltrão, só que era uma vaga diferente daquilo que eu fazia, né? Eu era fiscal regional de sanidade avícola aqui do Sudoeste do Paraná. Atendia 144 granjas de matrizes e avós de galinha.
e 5 incubatórios. E nossa região aqui é uma das maiores densidades populacionais de aves do mundo, né? Paraná, na época que eu estava como fiscal, era o maior exportador de frango do mundo. Então, eu tinha que conciliar isso também, né? Essa vida de fiscal com a vida de bar, né? E de estar no bar. Porque, como ela falou, era eu e ela atrás do balcão. E naquela época, antes da pandemia, né? A pandemia também mudou algumas coisas para o melhor. Naquela época, o bar ficava aberto até enquanto tivesse gente. E o show começava tarde e a gente ficava até 3 horas da manhã lá. E no outro dia tinha que acordar cedinho e trabalhar, né? Então tinha que conciliar esse... ainda bem que a gente era jovem, né? Isso ajuda bastante. Conseguia fazer isso, mas foi difícil. Foi uma parte difícil de conciliar também os 2 trabalhos, né? Até por isso não tinha filho, né? Resolvemos ter filho mais para frente. E realmente aprender, né? A gerir, a delegar, a ter equipe, né? Isso é desafio eterno, né? Porque a equipe sempre muda, né? E a gente está sempre precisando treinar e fazer com que as pessoas entendam do negócio, vistam a camisa, né? Tenham o mesmo objetivo e que elas entendam que elas estão ali, vão crescer ali, né? Vão levar esse crescimento, né? A gente sempre coloca que tem que ter o autodesenvolvimento, né? A gente faz a nossa parte de empresa e agora, nos últimos tempos, até pós-pandemia, a gente está tentando fazer mais ainda essa parte, né? Tentando trazer essa consciência para os colaboradores de autodesenvolvimento. A gente está tendo mais reuniões, né? Reuniões mensais, reuniões semanais. A gente está... criou um canal do YouTube interno para treinamento dos garçons, porque é difícil chegou tu tem que treinar tudo de novo, né? Então a gente começou a gravar vídeos com o Evandro, né? Que você conhece. Sim. E a gente criou esse canal para que as pessoas que estejam com nós consigam entender do produto. A cultura também, né? Da empresa, a cultura, né? Principalmente, né? A cultura é o principal, né? Sim. Na verdade, formatar realmente uma cultura, porque nesse ramo, né, principalmente mais voltado para o pub, né, que é um ramo noturno, né? Então, assim, é difícil a mão de obra e a rotatividade é um grande gargalo, né? Então, às vezes a gente não encontra garçons de ofício aqui na cidade, né? Então, a gente está sempre tendo que preparar. Não existe garçom de ofício mais, né? O cara que é garçom hoje é o cara que... É o rapaz que faz, ou a menina, né? Que faz faculdade, que precisa se manter. Ou é um cara que trabalha de dia e quer ter uma renda extra à noite. Então é difícil você conscientizar essas pessoas que elas estão ali por um objetivo, não só do dinheiro, né? De você trazer. E graças a Deus, aí, nos últimos tempos, a gente está conseguindo melhorar. E agora, há poucos meses, a gente contratou uma empresa de consultoria bem interessante, que chegou na nossa empresa, fez o diagnóstico, né? Tá montando os cargos, as funções, ajudando os processos, porque enquanto nós dois, é uma coisa. A gente está lidando, né? A gente está conversando com o público. Quando cresce, e aí é difícil, porque as pessoas precisam ter essa mesma consciência, né? E essa empresa faz 3 meses que ela está lá e ela está nos ajudando muito. Já estamos começando a colher os primeiros resultados. Legal, que bom. Para nos profissionalizar realmente, né? Sim. E Rafael, chegou uma altura ali, então, que você teve que abrir mão do teu concurso. Isso. Como é que foi essa decisão aí? Recebeu o apoio de todo mundo, aposto. Inclusive do chefe. Ninguém queria, né? Ninguém queria. Na família não queriam, né? Tanto na minha família quanto na família da Silvana, que o concurso, queira ou não, uma segurança, né? Uma estabilidade, né? Uma estabilidade. A gente cresce escutando isso, né? Estabilidade. Estabilidade, aposentadoria garantida. Mas o que eu falava, né? Eu falava, vou passar 30 anos fazendo uma coisa que, assim, pode ser que vá me fazer o quê? Me tornar um supervisor, um gerente de área. Não é isso, né? E a minha criatividade está onde? E eu já fazia cerveja, né? Desde 2009 ali, brincava com as panelinhas em casa
E botava a criatividade em prática. Era o hobby, né? Era o hobby que tornou a... Dava para tomar essas aí já, Silvana? Todas. Eu acho que, assim, o Rafael, ele... haja visto o currículo que você teve que ter, e essa formação de médico veterinário trouxe muito essa parte técnica e esse cuidado e esmero com o processo, com a sanitização, com a higiene de todo o processo de produção de cerveja. Ele começou fazendo cerveja no apartamento, na cozinha do nosso apartamento. E lá eu ajudava ele, né? Então, assim, eu falo que era 3 dias de produção. Porque era pra produzir uma cerveja, para produzir 20 litros. Para produzir 20 litros de cerveja no fogão do nosso apartamento. Então, assim, era um dia limpando tudo, sanitizando, passando álcool, enfim, lavando e tal, deixando tudo certo. Para daí, no dia seguinte, começar bem cedo, que aí o processo aí praticamente de 7 a 8 horas, né? Entre cozinhar, enfim, todo o processo, né? De fazer a cerveja, até até passar, resfriar ela. E aí, às vezes a gente tava morto, né? De cansado. Ficava para fazer a sanitização e a higienização no dia seguinte. Para desmontar tudo e guardar. Para desmontar tudo e guardar, né? Então, assim, eu falo que era 3 dias de produção de cerveja para sair ali 20 litros. 3 dias que ela participava, né? Porque tinha todo o desenvolvimento da receita. Essa parte eu nunca entrei, né? Eu ajudava ele lá no começo, mas nessa parte da produção. Mas essa parte, assim, do estudo, né? Então, ele sempre... acho que esse histórico, né, dele ajudou muito a todas as cervejas desde o início serem boas. Eu não me lembro uma que não teve, assim, que teve... não teve aceitação interna. Exato. Levava para os amigos, para as festas, churrasco, né? O povo sempre falava, nossa, que cerveja legal, você tem que colocar isso, né, para vender. Se quer, me vende umas. Eu falava, não vou vender, eu te dou umas garrafinhas. Eu nunca vendi, né? Sempre dei. Daí depois que abri empresa, aí virou comercial o negócio. Sim. Mas na época era muito difícil, porque imagina, 2009 não existia brew shop, que é as lojas que vendem insumos no Brasil. Não existia um curso, existia o curso de Senai de Vassouras, que foi feito para as grandes cervejarias, para treinar os cervejeiros das grandes cervejarias. Né? E para comprar insumo, como é que fazia? Eu encontrei um site em Buenos Aires, até hoje existe o site, chama Mini Cerveceria. E eu comprava os insumos lá. E importava os insumos, né? Eles mandavam para Bernardo Irigoyen, atravessava a fronteira e trazia na mão para cá e fazia cerveja, né? Sim. E depois disso foi evoluindo muito, né? Hoje você compra aqui, em qualquer lugar que você esteja com o celular, tu compra insumo e faz cerveja em casa, né? Mas naquela época foi difícil e precisava estudar mesmo. E para estudar tinha que correr atrás, né? Era artigo em inglês, não tinha coisa na nossa língua, muito pouca coisa, né? Tinha o Brewers Association nos Estados Unidos que a gente conseguia entender. E um dia, daí comecei a participar da Acerva, foi um dos sócios fundadores da Acerva Paraná, que foi fundada em, acho que 2010 ou 2011, na Bode Brown em Curitiba, que também começou ali nesses anos, 2009, por aí. E comecei a participar de encontros da Acerva. E num desses encontros, que foi em Porto Alegre, eu conheci o Martim Buan, um mestre cervejeiro, mestre malteiro, que tinha tem uma maltaria em Buenos Aires, tem esse centro de cata de cerveja, que é um centro de estudo de cerveja, e tem uma cervejaria. Inclusive ele tem um hotel todo voltado para cerveja, com consumo interno, bem interessante lá em Buenos Aires. E ele tinha o curso técnico condensado, né? Então a gente, numas férias nossas, a gente foi para lá, passamos 15 dias em Buenos Aires, ela passeando, né? E eu estudando. Tinha que aproveitar. Não foi 15 dias, foi uma semana. Não, foi 2 semanas. E aí eu tinha aula de manhã, de tarde, de noite, e ela, né, tinha uns amigos lá, né, então passeou. Até hoje ela me deve uma viagem para Buenos Aires, que a gente nunca mais voltou, né? É verdade. Cobra. E ali foi o primeiro curso que eu fiz. Depois voltei de lá com mais vontade ainda de abrir cervejaria, né? E
Tá, mas eu fugi da pergunta, né? A pergunta foi... Nossa senhora, a gente vai, né? Nossa, a pergunta chegou o momento de eu... Porque ele saiu da não, como é que foi abrir mão do concurso, né? É isso aí. Tá no contexto. Gostei da volta, né? Foi Chegou um momento que eu não conseguia conciliar mais, né? Era cervejaria, era pub de noite e trabalho. Como eu era fiscal regional e cuidava de tanta granja de matrizes, de galinha, eu tinha que viajar para chegar nessas granjas, né? Estavam espalhadas em todo o sudoeste e oeste. Então, às vezes eu saía 3 horas, 4 horas da manhã, ia dormir 6 horas da manhã. Às vezes eu tinha que dormir 2 horas ou no máximo 4 horas. Eu tinha que pegar o carro da secretaria e fazer a fiscalização desses aviários, desses incubatórios, pegar pintinho nascendo. E aí o corpo começou a não aguentar mais. Aí eu tentei pegar uma licença não remunerada de 2 anos na secretaria. E na época me foi negado. Eu fui inclusive conversar com o secretário da Agricultura, que é o mesmo até hoje. E pessoalmente fui lá e justifiquei, né? E foi negado, e aí eu resolvi realmente largar a mão da secretaria e partir para o hobby, que virou empresa, que já estava uma empresa consolidada. Na época era um oceano azul, não existia, né? Então, assim, a gente surfou esse oceano. Bem no começo, quando a gente abriu, o povo achava que não ia dar certo, porque a gente não vendia cerveja de grandes cervejarias, a gente só vendia cervejas artesanais, que tinham poucas ainda no Brasil, e importadas, a grande maioria importadas, né? E as que a gente produzia. E aí depois, né, a gente fez um trabalho de conscientização, a gente fez confraria, a gente foi o trabalho de formiguinha mesmo, no dia a dia. Abrindo clareira. Abrindo clareira, e a gente surfou esse oceano azul por um bom tempo. Então, aí você relaxa, né? Você não tem mais... O meu foco era só produzir cervejas, né? E não tinha outra inovação, no caso. Sim. Mas a vida, esta sim, é uma caixinha de surpresas. E aí as coisas vão acontecendo, né? A água vai batendo na bunda e vai tendo que E quando que vocês sentiram, assim, que essa chave tinha virado, que o diferencial de vocês estava sendo percebido aqui na cidade? Na verdade, eu não produzia Pilsen, né? Tá. Eu comprava Pilsen de outros amigos, parceiros que começaram junto comigo. Por exemplo, o Pedro, da Cervejaria Insana de Palmas, a gente fazia encontro cervejeiro, fazia cerveja na panela juntos, tudo começamos juntos, né? Eu parti para um brewpub pequenininho, tinha outro trabalho, ele partiu para uma indústria bem maior, né? Focada em outro ramo, né, no caso. Outro segmento aí. Outro segmento. E aí... a abrangência não era tão grande porque eram muito especiais. Aí, a partir do momento que eu comecei a produzir a Lager, né, que foi um Lager, no caso, American Lager, que aqui no Brasil se chama Pilsen, né? Convencionou-se chamar de Pilsner, que é o que a gente realmente viu que o negócio tinha engrenado, porque começou a sair, né? E as medalhas, né? As medalhas que a gente foi colecionando aí durante esses 11 anos de Formosa, né? A primeira foi... Eu não mandava para concurso. E a primeira foi o primeiro concurso que eu participei em 2017. Os primeiros, né? Os dois primeiros. Um foi um concurso internacional em Porto Alegre. E a gente ganhou 2 medalhas, com 2 cervejas nossas, né? 2 medalhas de prata, inclusive na categoria IPA, que já era uma das categorias das mais concorridas. E eu falei, nossa, então acho que a cerveja nossa é boa mesmo. Tá bom. E depois a gente classificou pro sul-americano mesmo, né? Que é a Salt Beer Cup, que seria tipo uma espécie de Libertadores da América das cervejas. E lá eu fiz um ouro e uma prata. Então eu fiz a melhor Lager da América do Sul, né? Melhor Pilsen da América do Sul, com a nossa Premium Lager, e fiz com a Meretriz, nossa IPA, a segunda melhor da América do Sul. Só que não teve medalha de ouro, então acabou sendo a melhor, mas ela não tinha atributos que levassem ela a ser a medalha de ouro. Ela foi medalha de prata. Né? Então ali foi que virou a chave realmente.
E a gente viu que estava fazendo bons produtos e que podia competir no mercado. E aí, vocês provavelmente também surfaram essas medalhas no sentido de divulgação, né? Ainda mais tendo relações públicas no negócio, né? A divulgação desses resultados chegou a ser nítido para vocês que deu um impulso aqui, local? Então, a gente teve aí algumas dessas medalhas que a gente conseguiu, né? Visibilidade de rádio, entrevistas de TV, matéria de jornal, mas e também esses concursos, isso, né, traz a visibilidade local, né? Então, assim, a gente nota que sim, havia procura, né? As pessoas buscavam, né, no pub, querer conhecer, querer ter a cerveja. E pela característica, né, de a gente sempre trabalhar com cervejas sazonais, né? Então, assim, a gente ainda não eram cervejas que a gente tinha sempre, né? Então, às vezes, você mandava... Porque, assim, para você mandar para o concurso acontece, você tem que mandar, tipo, um mês antes, né? Mais ou menos, né? Então, aí até chegar e sair o resultado e tal, às vezes chegava lá e não tinha cerveja. Não, o lote acabou. Né? Mas a galera chegava lá, tipo, eu quero aquela que ganhou a medalha de ouro. Tinha isso? Sim. Tem até hoje, né? E tem o lado... Legal. E tem o lado também do que um concurso, né, como o Rafa falou, a Copa Libertadores, né, da Sul-Americana, né, e concursos em nível nacional também dão essa representatividade fora, né. Então, a gente sabe, né, que a marca, ela tem uma visibilidade boa não só local, mas também fora. Porém, a nossa abrangência, né, mais local, né? É mais local e regional. Ainda a gente não tem capilaridade nacional, né? E a gente começou assim, né? Nosso negócio era esse, para ser um negócio local, como existia na Europa, como existe nos Estados Unidos, as cervejarias do local. Lá na Europa, cada cidade tem 2, 3 cervejarias do bairro, no caso, né? E esse foi o ideal de montar o nosso negócio, né? O Brewpub, para você vender local. E a partir do momento que a procura começou a aumentar, a gente foi aumentando também o tamanho da cervejaria, dos tanques também, né? Sim. E hoje a gente está num espaço que está bem apertado para a nossa produção, né? E estamos sonhando aí. E hoje a produção de vocês abrange o quê? Vai para onde? É só local ou ela já está saindo daqui? Qual é a meta aí também? A maior parte é local mesmo, né? Local que eu digo não só Francisco Beltrão, mas partiu para a região, Pato Branco. Pato Branco, as especiais eu vendo mais em Pato Branco do que aqui. Aqui eu vendo mais a Pilsen mesmo, né? Mas lá, pelos bares que existem lá, mais especializados em cerveja, então eu acabo tendo mais clientes, pessoa jurídica, né? Bares, pontos de venda lá do que aqui. E a gente fez uma tentativa de iniciar um e-commerce também, para quando a gente começou com as latas. A gente trouxe uma pessoa para trabalhar, mas ela ficou um mês só conosco, foi embora. E a gente não deu continuidade a isso, né? Porque aí teve a pandemia, e daí voltou da pandemia muitos eventos, e a gente se dedicou bastante a esses eventos, sabe? E o nosso negócio foi mudando sem a gente querer e foi se tornando dependente de eventos, né? A gente começou a fazer evento, até que um ano passado e no início desse ano a gente tomou um chacoalhão, né? Revés nos eventos. Um revés, porque a gente viu que evento depende muito de clima, né? E a gente teve 2 prejuízos seguidos grandes por causa de clima. Então a gente resolveu se voltar novamente agora esse ano, né? O plano esse ano realmente é voltar internamente e fazer com que a produção sobreviva, a cervejaria sobreviva sem eventos, né? Sem eventos e tentar também sem o pub. Ela tornar autossuficiente, uma empresa autossuficiente sem precisar do pub, né? Se tornar uma cervejaria mesmo. Sim, de fato. Não que vá deixar de existir o pub, né? Mas é mais um ponto de venda, é um ponto de teste, é um ponto que eu coloco os produtos em menor escala, produzidos em menor escala, para ter o feedback dos consumidores
e depois sim aumentar a escala, né? Aquela história de você fazer pequeno, testar pequeno, né? Errar, aprender para depois multiplicar. E vocês recentemente ganharam novas medalhas agora, né? Quais foram as últimas? A última faz um mês, né? Que foi a Meretriz, de novo, ela ganhou o Brasil Beer Cup, que seria uma espécie de Copa do Brasil da cerveja no Brasil, né? Mas início do ano a gente ganhou com a Jungle Lager a prata no Festival Brasileiro de Blumenau, que é o maior do Brasil, que seria o Campeonato Brasileiro, no caso. Tô gostando dessas referências aí. Eu acho que tá fazer um unboxing aqui. Eu também tô achando, né? Tá ficando bem didático. Vou pôr aqui. Vamos lá. Qual que tu trouxe pra gente dar uma olhada, então? Qual faca você quer, Rafael? Esse facão aqui. E essa Jungle Lager é uma cerveja de entrada nossa, né? É uma cerveja que a gente fez porque pós-pandemia começou a vir muita cervejaria de fora, artesanal, né? Aqui para a região. E os preços começaram a cair, né? E nossos produtos são produtos mais caros mesmo, mais elaborados. Sim. Então a gente produziu um produto de entrada, que seria essa Jungle Lager, que é uma pilsen mais suave, mais acostumada para o paladar do brasileiro. Isso a gente fez em 2021, a gente produziu ela pela primeira vez. 2022 mandamos ela para o concurso brasileiro. Ela foi medalha de bronze, terceira melhor pilsen do Brasil. Para um produto que a gente queria fazer um produto de entrada, né? E 2023 fez prata. Então assim, ela tá... Ano que vem é ouro. Tá melhorando. Tá chegando lá. Melhorando. É aquela história, né? A cerveja a gente tenta melhorar ela a cada lote, né? Acha ela aí pra mostrar o rótulo. A Jungle Lager não veio hoje, né? Eu trouxe aqui a Meretriz. Acho que veio. A Meretriz é a cerveja nossa maior medalhista, né? Ela já foi... Essa é a campeã mesmo. Essa é a 5 vezes. Essa é muito boa mesmo. É a nossa IPA, o povo... Nem pede por uma IPA, né, lá no bar onde a gente tá, eles já pedem pela Meretriz. Eu quero a Meretriz. Isso é muito bom. Quero a Meretriz. Muito bom, legal. Isso demonstra que pegou, né? Que então, funcionou a ideia. Funcionou. Eu acho que veio a Lager. Veio. Aqui. A Dark Chocolate Stout. A Dark Chocolate Stout, a ideia dela era fazer um chocolate líquido com 10% de álcool. É uma cerveja super trabalhada essa aqui. A gente adicionou cacau da Bahia, a gente premium, né? A gente adicionou avelã, que eu tostei no forninho lá de casa, tirei a casca na mão. Eu tostei 25 quilos de aveia, 1,5 kg por vez no forninho elétrico lá de casa. Teve gente. Isso aqui é cerveja artesanal, né? Essa artesanal. Foi bem artesanal. Várias delas têm esse toque, mas essa foi manual mesmo. Essa cerveja ficou muito interessante, né? Uma cerveja muito elaborada, uma cerveja Russian Imperial Stout, o estilo dela. Para você acompanhar uma cuca, por exemplo, acompanhar uma sobremesa à base de chocolate, ou um chocolate mesmo, ou até para finalizar uma refeição fazendo a vez do chocolate, do café, no caso, né? Porque ela tem esse tostado. Aqui é a Orerê, nosso último lançamento. Essa é a última, né? Essa é a última. Ficou muito boa também. A Orerê é uma cerveja que significa o nome dela, Orerê, na língua maori, de outra forma, né? Por que de outra forma? Porque ela é uma Pils. O que seria uma Pils? É uma Pilsner original, né? A gente pegou uma base de uma Pilsner original da República Tcheca, que foi onde foi criada a Pilsen em 1842. Não as American Lagers, que a gente chama de Pilsen aqui no Brasil, mais amarga, mais encorpada, mais forte, né? Mais alcoólica. E a gente adicionou lúpulos da Nova Zelândia, que é um novo mundo no cenário cervejeiro mundial em relação a insumos, né? Principalmente o lúpulo. Ela traz, os lúpulos desenvolvidos lá, traz um terroir muito diferente, um frutado muito diferente do resto do mundo. Então ela trouxe perfis, a gente usou um lúpulo que chama Nelson Salvan, que traz um perfil de uva branca, vinho Sauvignon Blanc. Utilizou um outro lúpulo que chama Mutueca, que traz um perfil de limão Tahiti, de capim-limão.
E usou um outro lúpulo que chama Rihuaca, que traz um perfil de frutas amarelas, maracujá, toranja também, né? O cítrico da toranja, que seria aquela laranja vermelha por dentro. E abacaxi. E esse conjunto trouxe outros sabores que lembram até caju, por exemplo, né? E como um aficionado aí por Senhor dos Anéis, a gente resolveu fazer uma homenagem né, pro filme e colocou uma toca de Hobbit aqui tá aí a portinha da casa do Hobbit. No rótulo dela, e fez até uma brincadeira no lançamento que a gente escreveu em élfico, em volta aqui, quem adivinhasse, no caso, decifrasse o que estava escrito, ganhou um 4-pack com 4 latinhas. Se o Jonathan estivesse aqui, se ele bebesse, eu daria essa cerveja para ele. Né? É um aficionado por Senhor dos Anéis. E daí, então, ela foi uma Pilsen feita de outra forma, por isso esse nome é o Orerê. Legal. Ela tá vendendo muito bem, tá caindo no gosto do... Caiu no paladar do pessoal. Caiu. Né? E no verão, provavelmente, mais ainda, porque ela é muito refrescante, né? Sim. Vamos lá. Vamos pôr mais uma aqui. E a última? A Jungle Lager, aqui essa aqui a gente já colocou até as medalhinhas dela aqui, ó. No rótulo, né? A nossa... querida cerveja de entrada que surpreendeu, né? Não só a região, né? A cerveja que a gente mais vende hoje é o carro-chefe. É uma cerveja de entrada, é a que paga as contas da cervejaria. né? E com a qualidade formosa, né? Que conquistou também os jurados aí dos concursos brasileiros. E latas muito bonitas, inclusive. Não, realmente, todas muito... Embalagens muito interessantes. Vou colocar a caixinha aqui embaixo. Realmente aí são... Cabe aqui. As latas são muito bem pensadas, né? Muito bonitas, chamou a atenção. Cada lata, cada rótulo tem uma história, né? Às vezes eu crio o nome antes de criar a cerveja, às vezes eu crio a cerveja, depois eu crio o nome. É mais fácil quando você cria o nome e depois a cerveja. Né? Mas a ideia é sempre primeiro focar no perfil que você quer trazer e aí pesquisar em cima, né? E vocês também trouxeram aqui uma cuca de cerveja, né? Olha só. não é de cerveja. Quem vai explicar agora essa cuca? Não, é que fazendo referência ao programa, né? A gente quis trazer um produto que a gente também trabalha, né? Fabrica, né? Que surgiu na pandemia, né? A cuca, ela surgiu junto com os kits de almoço de sábado, né? Então, quando a gente começou a produzir os kits de frango assado, costelinha suína, a gente viu a possibilidade de incrementar, né, produzindo uma cuca. Então, a gente faz essa cuca, que é uma cuquinha pequena, né? Ela já variou os sabores, mas hoje a gente fixou em 2, que são os que mais saem, né? Que é o de doce de leite, clássica, né? Doce de leite. E o recheio, né? E também tem o de chocolate. Mas a gente já fez de goiabada com ricota, já fez de abóbora. De Nutella. Então, ela já teve várias, né? Mas atualmente, ela é produzida apenas aos sábados, né? Para acompanhar o almoço, né? Os kits, enfim, ela é vendida em unidade, né? Lá no almoço. Que é um costume da nossa região, né? Lá no almoço do sábado. Então, cuca. Né? Como a gente veio aqui, a gente trouxe, né? Para presentear vocês aí. E vocês conhecerem a cuca do Formosa. Que eu não fazia ideia. Eu já conheci, é boa mesmo. Mas sim. É você que praticamente mora lá. Frequento com alguma. Desrespeito não conhecer. Nossa, sério? Tem uma cuca? Ia ficar esquisito. Faz cara de surpresa. Nossa. E fica o convite para vocês acompanhar a cuca com a Dark Chocolate Stout, que ela também combina muito bem com doce de leite. Pô, que legal. E vocês têm uma preferida? A preferida eu sou apaixonado por cerveja lupulada, né? Então, a maioria das cervejas que a gente faz, a gente coloca essa questão do lúpulo, né? E o lúpulo é uma ciência à parte. É muito estudo em cima e muita evolução muito rápido, sabe? Cruzamentos e busca de aromas e sabores. Então, a preferida realmente não tem como não ser a... É a medalhista. É a medalhista. A meretriz, né? Essa eu acho que eu estava muito inspirada quando eu fiz a primeira receita. E é a que mais caiu no gosto do povo, né? Sim. Ela, mesmo sendo uma IPA, uma cerveja forte, uma cerveja cara, onde vai uma porrada de lúpulo, ela corresponde aí ao segundo maior
venda? Em venda, número de vendas do Formosa. Eu não eu estou tentando agora conseguir ter ela sem ter uma quebra de lote, sabe? Sim, porque até por ela ser uma cerveja bem trabalhada e bastante lupulada, o tempo de produção dela é maior do que uma lager, por exemplo. Em torno de 40, 45 dias para ficar pronta essa cerveja. Já uma lager, a gente respeita, né, lá no Formosa todos os períodos necessários para a cerveja estar o melhor possível se apresentar para o consumidor, né? E o maior consumidor sou eu mesmo, então então eu sou rigoroso. Dá uma olhadinha, né? Eu sou rigoroso. Não, porque eu ajudo também. A parceria é... A parceria que bom. Então a gente respeita o tempo certo de fermentação, a gente respeita o tempo certo de maturação, a gente não adianta processo, né? Nosso processo mínimo aí é em torno de 24, 26 dias para sair uma lager e uma IPA, por exemplo, em torno de 40 dias. E uma curiosidade, o nome Formosa. Formosa vem em homenagem às mulheres, né? Por que as mulheres? Porque as mulheres na antiguidade elas que produziam a cerveja. Eram as cervejeiras. Elas eram as cervejeiras, né? Elas ficavam em casa, o trabalho delas era fazer a comida, cuidar dos filhos, e entre a comida, porque cerveja era considerado um alimento, era fazer a cerveja, né? E tem até uma história interessante sobre isso, né? Que na Idade Média, né? Mais até antigamente, né? Quando as mulheres produziam cerveja, elas produziam para subsistência da família. E quando elas tinham um excedente, elas colocavam uma vassoura em cima da porta da entrada da casa para dizer que mostrar que elas tinham cerveja para vender. Né? Daí o povo ia lá e comprava. Elas participavam de feiras e para elas se destacar no meio das feiras, elas usavam um chapéu pontudo e alto. Né? Elas sempre tinham um gato em casa porque o cereal, a cevada, né? o trigo, atrai roedores, então ela tinha uns gatos para afastar, comer os roedores, e elas faziam cerveja num caldeirão, né? E aí na Idade Média mataram muito cervejeira na Inquisição, colocando o nome de bruxa, mas isso foi jogada comercial, né? Isso foi jogada comercial porque na época a igreja começou a produzir cerveja, os monastérios e tal, né? E essas mulheres que faziam cerveja em casa eram concorrência a ser eliminada. Diz a lenda que era assim, né? Isso é curioso, no mínimo. Muito bem. E quando que surgiu a ideia de começar a colocar as bandas para tocar lá no Formosa? Tava ali desde o começo as bandas? Foi algo que veio depois? Como que foi essa decisão? O rock sempre teve na nossa veia, né? Sempre foi a nossa música, né? Então, inicialmente, a ideia sempre foi isso, né? Cerveja boa, comida boa e rock and roll, né? Rock, jazz e blues, que é o que a gente sempre gostou. No início a gente queria colocar, mas como foi uma coisa nova e o movimento foi tão grande que a gente não conseguiu dar conta. Mas ainda acho que no primeiro ano já começou, sim, a ter as bandas, Os acústicos, né? Os acústicos. Porque a gente não tinha espaço, né? Quando abriu Formosa, ele era desse tamanho que é, né? Que é agora. Agora. Aí a gente ampliou ele para cervejaria ali dentro, criou um espaço maior. E ali que a gente colocou começou bandas as bandas maiores. maiores, né? Exato. E mas na sexta, geralmente a gente começou fazendo no sábado, né? Depois a gente puxou para sexta também. Para sexta também. Mas é o DNA realmente, né? O meu filho, tu já viu, né? Que ele vai lá e pergunta e vai lá e mexe nos instrumentos e toca. Ele faz musicalização infantil desde 1 ano de idade. Então ele tem noção. Esses dias ele sentou lá na bateria, começou no ritmo, né? Com a mão mesmo. Daqui a pouco ele foi lá fora, pegou 2 pauzinhos. Aí eu vi a evolução dele. E quando ele era menorzinho, eu participava das aulas, né? Agora ele
Ele tá maior, então isso ele tem lá aula no Formosa. individual. Uhum. Sim, tá. Érico não dá pra deixar instrumento lá, eu já percebi isso. Não dá pra deixar tudo. Hoje a gente tem um amigo, né, e colaborador, que é o Evandro, que ele sempre foi muito envolvido com música, né? Sim. Então, ele faz essa parte de contratação de bandas, inclusive de construção de bandas, né? Porque ele já fez muita gente se unir e criar bandas que seguiram a carreira, né? Então, ele tem esse viés e isso está... Ele tem total liberdade para ele fazer a parte que é a parte que ele gosta, eu acho. Sim, né? sim. Ele faz o Evandro realmente ele é um diferencial do Formosa, né? Porque ele tem um tino ali para música, algumas sacadas muito importantes, assim. E o que é legal ali é que eu inicialmente comecei conversando com ele sobre tocar, sobre organizar shows e acabou sendo uma amizade dali, assim, né? Então hoje nós somos amigos e... Então, assim, ele realmente é um diferencial legal, Wayne. Ele tem uma percepção muito boa sobre música e do que dá certo ali, né? Isso, ele faz essas combinações de bandas e promove, né, esses eventos, essas noites mais temáticas, né? Unindo essas bandas e trazendo sempre com uma referência, né? Algo que a gente não via muito aqui, que ele trouxe, que a gente notou que deu super certo, são os tributos, né? Fazer tributos às bandas, né? Como é o caso, né? Do Ramone. E entre outros, né? Que, assim, traz essa... convoca, digamos assim, a tribo que gosta da banda, isso, né? Então, assim, isso você nota que traz um retorno muito bom do público, né? E aí a gente consegue... porque, assim, existem muitos músicos na região, na cidade, mas às vezes são desconhecidos, né? Assim, digamos, as pessoas não conhecem o nome da pessoa, né? E quando você associa a uma banda, né, mais famosa, sim, acaba... vai ter o tributo ao Queen, Isso, vai ter o tributo a... E aí você acaba associando, né, depois aquele músico, quando você traz ele numa outra oportunidade, mesmo sem o tributo, aí também dá bom, né? Isso, exatamente. Porque aí o músico se torna conhecido através disso. O público que gostou, que é fã da banda, acaba se interessando. E a festa é boa, né? E as festas temáticas são muito legais também, né? Vocês adotaram ali o St. Patrick's Day, né? Acho que deve ter sido um dos primeiros lugares que fez a St. Patrick's Day aqui na cidade, né? Antes da gente, quem comemorava eram as escolas de inglês. É verdade, é verdade. E tanto que no início a gente sempre fazia parceria com elas. Às vezes a gente ainda faz, né? A gente ainda faz parceria com elas. Mas foi assim, essa parceria com elas que trouxe, né? Essa comemoração do St. Patrick's. Então, ela falou o início fazia. Por quê? Porque assim, a gente é amigo de todo mundo, de todas as escolas de inglês, né? Daí um pouco fica difícil, né? Fica difícil selecionar uma, deixar a outra de fora, né? Mas foi isso, né? Foi trazer essa comemoração para dentro do ambiente do bar, unindo, né? A música, né? Sim. E aí a gente sempre atrelou também, né? A cerveja verde, né? Que é algo bem característico da data. Sim. E o hambúrguer verde. E esse ano que foi o último que a gente trouxe o prato do café, né? Do café típico, né? Que é feijão, linguiça, ovos, bacon. E Halloween provavelmente vocês foram primeiros aí também, né? Também. Começou com... Também a gente participava nas escolas de inglês quando era criança. E a gente trouxe para dentro do Formosa o Halloween também. Né? No começo também com parceria, acho que foi, né? Sim. E aí... Só que cada edição a gente tenta trazer uma novidade em relação àquela cultura daquela festa, né? Por exemplo, no Halloween esse ano teve o drink do cérebro, teve um outro drink que tinha uma injeção, uma seringa, né? E a gente sempre tenta trazer coisas novas. E a do Halloween é legal, assim, ver que a galera se empenha mesmo, né? Assim, na questão, no quesito fantasia, a galera entra de cabeça e, sim, surge umas coisas, assim, mirabolantes, que a gente fica, assim, chocado. O pessoal vai com tudo mesmo. E, assim, a régua vai aumentando o nível, né? Cada ano fica mais exigente, porque fica mais difícil, né? De você diversificar e tal. E até a gente, nós mesmos, né? Que a gente acaba sendo um evento que a gente gosta, que a gente também participa, né? Sim. Então, a criatividade tem que entrar em ação aí pra gente também ficar a caráter. E entrar a caráter. Qual foi a tua última fantasia formosa? É que no último Halloween a gente tocou
Né? Fomos nós que tocamos. E aí a gente fez a caveira do Misfits. A gente só tocou a temática Misfits e aí a gente fez a maquiagem deles, né? Então foi essa, de caveira. Outra coisa, tem algum plano diferente pro Formosa? Formosa vai ser só no local onde ele tá? Tem alguma ideia de expandir como pub também? De ir para outra cidade? De contar com mais espaço? Qual é o futuro? Alguma coisa assim? Qual é o futuro do Formosa? Antes da pandemia a gente vinha numa crescente, né? E numa tentativa realmente de expandir e vender direto ao consumidor final. Porque daí você elimina atravessadores, né? E é onde você tem uma renda melhor realmente, né? A gente teve uma tentativa com sociedade, abriu na época o Pátio Formosa. Aí infelizmente não deu certo a sociedade, hoje tem outro nome local. Era uma tentativa de ampliar, né? De ampliar e de ser uma sementinha para que pudesse ser trabalhado em outras cidades da mesma forma. E agora a gente está... Depois disso teve o início da pandemia ali, era para sair da Expobel e inaugurar o deck do lado da Ótica Princesa ali, em frente ao Santander. Sim. E aí veio a pandemia e o dinheiro que nós tínhamos acabou, né, para nós tentar se manter durante toda a pandemia e está parado até hoje. A ideia é retomar aquilo, né, caso meu pai não requeira o terreno para construir, que agora já está surgindo ideias de construção. Mas o sonho realmente, o sonho do Formosa, da Cervejaria Formosa, sempre foi levar a cervejaria para o sítio. Começar no sítio, mas na época não tínhamos apoio, né, tanto da família, nem para construir a cervejaria Formosa, imagina botar a cervejaria no sítio. E a gente gosta muito, né, eu como veterinário, criado em fazenda, eu gosto dessa vida rural. E é de lá que eu tiro muitas ideias de produção de cerveja, como foi a Roku, que eu usei o Japão, tem a Vergamota que está em produção agora, que eu fiz há 3 anos atrás, 50 litros, botei no pub. Saiu uma semana, ano passado eu fiz 500 litros, saiu em 15 dias, esse ano eu estou fazendo 1.000 litros, que eu utilizo vergamota mesmo, né? E vergamota, não bergamota, porque a gente aqui fala vergamota. Então eu uso muitas coisas. Sou um defensor da vergamota. Bergamota com V, né? Eu falo com B porque eu sou lá do Rio Grande do Sul, né? Então, lá é bergamota. E eu uso insumos daqui, então a ideia sempre foi levar para lá e eu acho que está chegando o momento porque não cabe mais ali, né? Não está cabendo mais, a gente não está conseguindo espaço mais para expansão onde que a gente está. E a ideia é melhorar processos. A ideia pontual agora, né? Melhorar todos os processos, transformar o Formosa realmente numa empresa autogerenciável, né? Para a gente sair um pouco do operacional e mais pro estratégico realmente, que eu acho que é o nosso papel, né? Eu nunca vou deixar de fazer receitas, produzir cervejas, principalmente as novas, né? Mas hoje a gente já tem pessoal lá dentro, a gente tem uma equipe legal dentro da cervejaria, tem o Ezequiel que está 6 anos com nós lá, que produz maravilhosamente, opera os equipamentos muito bem, né? Filtra cerveja melhor que eu, posso dizer que filtra cerveja melhor que eu. E opera os equipamentos também, né? Ele que está mais no dia a dia, lá dentro. A gente supervisiona, mas cada vez mais é para partir para isso e voltar a brincar mais de fazer cerveja, né? Brincar mais de fazer cerveja e ter uma gestão melhor. Gestão de todos os processos. E com essa empresa que a gente contratou agora, a ideia é essa, né? É começar a ter a melhor gestão e nós estamos estudando agora, estamos montando uma política comercial para a empresa, né? Focada na cervejaria, né? Na cervejaria. A gente está estudando muitas possibilidades de trabalho. A gente nunca teve um foco no comercial, e o comercial é que traz dinheiro, né, para dentro da empresa. A gente nunca teve alguém focado nisso, né? Então a gente está estruturando essa parte. A gente já conseguiu uma pessoa para vir trabalhar conosco depois de um longo período aí fazendo seleção, e uma pessoa que já entende e que já fazia parte da nossa equipe interna, né?
que vai mudar de setor, fazer parte da equipe do pub e agora vai trabalhar, já conhece os produtos, né? Já é um bom começo. Sim. Então, vamos montar os processos para tentar expandir além do regional, né? E montar esse nosso ponto de venda que está parado. Esse a curto prazo, né, é o nosso objetivo principal. Transformar a empresa em autogerenciável até final de 2024. Montar o nosso ponto de venda que está parado e transferir a cervejaria para a propriedade rural e transformá-la numa cervejaria rural. Legal, bom. Muito bom, né? Importantes mesmo. Muitos planos. Que bom, que bom. Muito chão para até lá a gente conseguir concretizar tudo isso, né? Porque né, vem vindo, né, nessa crescente, a gente sempre tendo que se reinventar, né? Então, esse foco, né, na cervejaria como uma empresa autossustentável e não só dependente, né, do pub, é um dos principais objetivos, né, agora para a gente expandir aí, porque a gente conhece a qualidade do produto que a gente faz, né, e que não é atestado só por nós, né, pelo ego, mas sim por, né, por concursos, por essas medalhas, mais do que comprovado, digamos, que dão essa chancela, né, para a gente conseguir expandir isso, né, de uma forma mais abrangente, né, e conseguir realmente colocar dinheiro no caixa, né, que é o que, afinal de contas, que mantém, né, qualquer negócio de pé. Sim. E o pub também, né, a gente já tinha um projeto de reforma que a Aline Kupikoski fez pra gente, junto na mesma época que fez o projeto do deck. E a gente não conseguiu botar em prática justamente por causa da pandemia, né, então é mais uma etapa que a gente quer arrumar, quer melhorar até as condições para quem vai tocar lá, né? Para os músicos que vão tocar lá. Então tem esse projeto também. Legal. Tem bastante projeto, bastante trabalho. Pela frente. Que bom, ótimo. Isso é muito bom. Bem, Luciano, chegamos aí no Acho nosso... que chegamos, né? No nosso finzinho? Chegamos no finzinho, que a gente chama carinhosamente de bundinha da cuca. Isso aí. Começando a bundinha da cuca, então a gente pede aí para os nossos convidados sugerirem o trabalho de alguém, sugerir o trabalho de algum amigo, alguém que vocês confiem aí. Fiquem à vontade, pode ser mais de um, cada um fala um. Então, já que eu estava falando da empresa que veio nos dar consultoria e está fazendo um bom trabalho, eu vou sugerir o trabalho deles, né? Da BG Consultoria, que é uma empresa que entra nas empresas, faz o diagnóstico e ajuda a você transformar a sua empresa numa forma mais profissional de trabalhar. E principalmente o trabalho do Matheus, que trabalha junto com a BG, e tem a RH aqui em Beltrão, que faz toda essa parte de pessoas, que trabalha nessa parte de pessoas, né, que é um trabalho cada vez mais importante para qualquer empresa que queira crescer, né? É você trabalhar as pessoas que estão dentro da sua empresa. Muito bem. Silvana. Sua vez. Eu vou ficar meio dentro de casa e vou enaltecer a minha irmã, porque eu admiro demais ela como empreendedora, como comercial, né? Tive a oportunidade de estar com ela ontem, então ela, além de trabalhar comigo, né, na Biostratos, ela também tem o salão dela, né? E ela, como tem esse tino muito, muito forte comercial, né? Então, ela, para mim, é uma inspiração. E ela fica lá em Cascavel, né? O salão dela também. E todo esse trabalho que ela desenvolve, né? Na parte do comercial, ela me inspira muito e, com certeza, traz muita referência para nós, né? Hoje, agora que a gente vai desenvolver o nosso setor comercial, vem muito forte, né? Os ensinamentos dela, tudo que ela passa para mim como profissional, né? Então, vou trazer a Letícia aqui como minha... Realmente, ela é uma pessoa apaixonada pelo que faz e focada total no comercial. Parece que isso é comum nesse grupo, né? Ser apaixonado. Parece que sim, né? Parece que sim. Impressão que sim. Muito bem, então, Luciano, faça as honras da última pergunta. A última pergunta é aquela, capciosa. Aquela que... Aquela que mexe, né? Com o passado da pessoa. E com a criatividade também. Também. Né? Quem quer começar? Se você pudesse escolher, né? Pudesse voltar no tempo e falar com você mesmo lá com 17 anos de idade.
que conselho você daria? Qual dos dois quer ser o primeiro a se aconselhar no passado? Olha, se eu voltar para os meus 17, eu acho que foi mais ou menos a época que a gente se conheceu, né? Então, eu acho que o conselho que eu daria é pode pedir ele namoro. Eu acho que fiquei emocionado agora. Não esperava por essa. Não esperava mesmo. Esse dá pra... Eu acho que tu vai ter que caprichar agora. Ele não me conhecia quando ele tinha 17 anos. Pois é, né? Não conhecia. Eu acho assim, eu acho que eu escutaria mais as pessoas mais velhas, né? Porque eles já viveram, eles têm a experiência, né? E não só escutar, mas sim tentar entender o que eles estão te transmitindo naquele momento. Eu acho que se eu tivesse escutado um pouco mais meu pai, meu avô, minha mãe, né? Outras pessoas, meu avô contava cada história, né? De vida mesmo, história de vida, tanto para a vida quanto para a vida pessoal, quanto para a vida profissional, né? Se tivesse escutado mais, tentado entender, a gente teria encurtado alguns caminhos, sabe? Interessante, é a primeira vez que eu escuto essa definição, esse conselho. Muito bom. Assim, uma boa aqui, novidade. Né? Uma boa novidade. Muito bem, então, estamos encerrando o nosso episódio, Luciano. Nosso duplo Cuca hoje, né? Cuca dupla hoje. E bem alcoolizado. Eu acho que tava na hora, né? De um brinde. Trocar a xícara pelo copo. Tá chegando perto do almoço já. Chegando perto do almoço aí dá, né? Já dizia o Chico Sainz, né? Uma cerveja antes do almoço é muito bom para ficar pensando melhor. É isso aí. Mas, pessoal, que legal, que bom aí ter vocês aí, que bom que vocês aceitaram o convite. Foi um episódio aí realmente bem interessante. Que bom saber mais da história do Ken Pub, que eu frequento muito, mas que bom saber mais aí da história da construção, de como tudo aconteceu. Muito legal mesmo. Uma empresa tão presente hoje, né, na cultura beltranense, né? Não é só um comércio, né? Tem uma cultura que veio junto. Isso é muito legal. Né? Realmente, parabéns aí e boa sorte nos próximos passos que virão aí. Muito obrigado, a gente fica muito feliz, né, de poder estar aqui e falar um pouquinho da gente, né, pelo convite que vocês fizeram e mostrar um pouco dos nossos produtos, das coisas que a gente bola, das nossas ideias e dos nossos projetos futuros, né? E da nossa família mesmo, né? Que se mistura muito com a empresa. Exatamente. Estamos torcendo por esse conjunto todo. Muito obrigado. Que bom. Obrigada aí pelo bate-papo. É legal, né, ter a oportunidade de falar um pouquinho, né, da nossa história. Acho que é bem válido, né, porque muita gente não conhece, né? Verdade. Exatamente. E ter essa oportunidade de uma forma diferente, né, bem dinâmica. E até parabéns pelo programa, porque é algo que né, traz aí à luz, né, muitas pessoas, às vezes, que não tem, né, essa facilidade, enfim, e nem sempre a mídia convencional, né, traz essa oportunidade de a gente se mostrar, né, como indivíduo, como pessoa, e por trás da empresa, né. Sim. E essa é a ideia do Cuca, né, é poder permitir com que as pessoas venham aqui e falem de si, né, também de trabalho, obviamente, né, mas poder contar a sua história, entender o que existe por trás dessas empresas, quem são essas pessoas, né, então poder contar essas histórias aí é realmente muito importante. E foi muito isso que aconteceu hoje, né? Exatamente, de uma maneira bem natural. Obrigado pelo papo, que foi bem... agradecidos, realmente. Finalizamos então agradecendo o Duduzeira, né? Duduzinski. Nosso Duduzinski. Sempre presente. Sempre presente. E o Jonatas, né? Que é o nosso editor oficial aí. O né? Jonatas. O Jonatas. Então tá bom. Encerramos aí esse episódio. Encerradinho. Muito obrigado, pessoal. Obrigado. Thank you.